Olá, estudante! Tá procurando embasamento para você colocar na sua redação, aquele embasamento fácil, rápido, super contemporâneo e o melhor ainda, que você consegue relacionar em diversos eixos temáticos quanto saúde, educação, segurança, minoria social, sustentabilidade. É isso mesmo, parece bom demais para ser verdade? Então dá uma seguradinha que você já vai, porque antes disso, toca o sininho, deixa um joinha aqui no nosso conteúdo para a gente entender que ele está sendo bacana para você. Deixa algum comentário, alguma sugestão de embasamento que você gostaria que nós explicássemos, relacionássemos. Agora sim, sem mais delongas, sem mais chorumelas, vamos ao que interessa. Então vamos lá, vamos falar de Francis Bacon, ou para os íntimos, Chico Toicinho. É isso aí, tenho certeza que você vai lembrar desse nome na prova. Não pode colocar ele, tá? Só para os nossos íntimos aqui. Francis Bacon, nascido na Inglaterra, um filósofo, político, empirista. Empirista, tome nota aí, ele é conhecido como pai do método experimental. Já já eu explico, dá uma seguradinha. Fez essa transição, ele nasceu em 1561 e faleceu em 1626, ele pegou a transição do século XVI para o século XVII. Pessoal, para você começar a entender as ideias do nosso amigo aqui, Francis Bacon, ele questionava muito, muito os dogmas. Ele também vem chamar esses dogmas de ídolos. Tome nota aí que eu já explico por que ídolo. Ídolo aqui não é só uma pessoa, tá? Uma persona. Ídolo aqui é uma coisa, é um pensamento, é uma ideia, tá? E o que é esse ídolo para ele? Esse ídolo é todo e qualquer dogma, todo e qualquer crença que ela não aceita ser questionada, que ela não aceita uma experiência diferente do indivíduo X para o Y. Ela não aceita que a Mariazinha, sei lá, que tem uma cultura e more lá na África do Sul, tenha uma opinião, uma vivência, um olhar diferente para o mesmo conteúdo, para o mesmo ídolo, para o mesmo dogma que o nórdico que mora lá no sul da Alemanha. Tá? Ele não aceita a crença que essas pessoas, veja bem, com cultura, com vivência, com educação, com costumes, com hábitos totalmente diferentes. Ele não aceita que essas pessoas tenham olhares diferentes sobre o mesmo tópico. Aí você me pergunta, mas Kelly, às vezes isso acontece, né? Ou então não fez muito sentido para mim como que isso rola. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês aqui. Será que todo mundo é obrigado a ter o mesmo ponto de vista sobre, sei lá, o uso da carne bovina? Será que um indiano que olha a carne de um bovino como sagrado vai ter o mesmo olhar que um brasileiro que nasceu lá em Caxias do Sul, que é um gaúcho, que é por cultura, um grande consumidor de carne? Será que eles são obrigados a ter a mesma visão? Se eles nasceram em locais diferentes, cultura, hábito, vivência diferente? Então é isso que esses ídolos, tá? Que essas crenças, que esses dogmas não aceitam, que as pessoas elas tenham pontos de vista diferentes, baseado na sua experiência ou na sua sensação empírica acerca daquela situação. Empirismo vem de experienciar, experimentar. Eu posso ter uma experiência diferente se eu comer um bolo de abacaxi que o indivíduo de qualquer outra região do mundo, e nós teremos pontos de vistas e opiniões diferentes. Isso, para Francis Bacon, é o que deveria ser muito normal, mas para a época não era, pessoal. A igreja aí, ela colocava seus dogmas, seus pontos de vista, suas crenças para esses indivíduos e não aceitava questionamento. Uma das frases emblemáticas aqui de Francis Bacon é que triste não é mudar de ideia. Triste é não ter ideias para mudar, é você não ter conteúdo, você não ter informação, você não ter experiência, não ter vivência para que você possa, num determinado momento da sua vida, numa determinada fase da sua vida, você mudar de concepção, você mudar de ideia e agora tá tudo bem. Ele vem falar
Lembra lá dos ídolos? Ele vem falar que esses ídolos, eles nos fecham o olhar, eles nos fecham a visão, eles manipulam, hora ou outra, a nossa própria experiência de vida. Bom, então, vamos falar e explicar esses 4 ídolos, tá? Primeiro ídolo é o ídolo da caverna. Esse ídolo da caverna, olha aqui, Francis Bacon bebeu bastante na fonte de Platão. A caverna de Platão, que inclusive tem vídeo aqui no nosso canal explicando o que é, ele faz uma relação com a caverna de Platão porque é um conceito que ele, experienciando, fazendo o seu método empírico, para ele fez muito sentido. O ídolo da caverna, pessoal, é aquela crença, aquele dogma. Lembra que eu falei lá atrás que ídolo não é uma pessoa, uma persona específica? Pode ser uma coisa, um pensamento, uma ideia, ok? Então vamos lá. Ídolo da tribo, perdão, ídolo da caverna é quando eu tenho uma educação, uma experiência, normalmente é no núcleo familiar, ou no núcleo escolar, tá? Porque são os 2 primeiros núcleos do indivíduo infante, da criança. E essa experiência familiar, essa experiência de educação, ela me traz conceitos. Quer um exemplo aqui? Eu falei algo bem parecido ali, mas eu vou dar algo mais fatídico, mais claro. Vamos supor que tenha 2 famílias morando no centro de Nova York, ou no centro de São Paulo, ou no centro de Brasília, enfim, 2 famílias morando lá. Uma é descendente de judeus, outra é descendente de indianos. Você percebe que elas não vão ter a mesma opinião sobre um hambúrguer de carne bovina. Indiano não consome, ela considera a carne bovina como sagrada, né? Porque vem do bovino, da vaca, que é sagrado, naquela concepção, naquela educação. E para os judeus, necessariamente, não tem nenhum apelo dogmático, nenhum apelo de crença ou de religião, percebe? Então aí existe ídolo que determinada família indiana adquiriu por conta da educação, ok? Recebida. Vamos para o segundo ídolo, que agora é o ídolo da tribo. Pessoal, o ídolo da tribo, ele fala que é toda aquela ideia que parte de uma imaginação, de um desejo, aquela ideia que ela muda a partir de uma suposição e que essa suposição ela também depende da experiência do indivíduo. Quer um exemplo? Vamos supor que você tem um amigo lá, sabe, super calmo, super relax, super da boa, tranquilão, e você tem um outro amigo que ele é mais bravão, mais sisudo, mais enérgico, ele estoura muito fácil, ele é muito nervoso, enfim, percebe que você tem essas 2 pessoas. Vamos supor que você tá contando do seu dia ali, de uma situação para aquele amigo relax. Você conta de uma situação, de repente, um pouco polêmica. Você fala, olha, um amigo meu pisou na bola comigo, realmente fez uma injustiça comigo, eu tô bem chateado, aconteceu isso, eu queria desabafar com você. Aquele amigo relax, pode ser que ele chegue em você e fala, nossa, é difícil, né? Mas tenta entender o lado dele, então, ó, deixa isso pra lá, vem tomar um suco aqui comigo, vem almoçar comigo, vamos dar uma passeada, deixa isso pra lá, deixa esses problemas pra lá, isso não vai ajudar em nada, não fica nervoso com isso não, não quero te ver nervoso, quero te ver bem, um amigo relax. Agora, um amigo nervosão, ele vai falar pra você, eu quero ver esse amigo aí, eu vou lá, eu vou quebrar a cara dele, não quero mais ver você falando com ele, ó, eu agora já, eu nem conheço ele e já não gosto mais dele, eu detesto esse seu amigo aí. Percebe que a experiência de cada um, baseada no comportamento de cada um, na habilidade, na atitude, no emocional de cada um, trouxe ali um ponto de vista diferente. E é algo que pode ser questionado. Será que é algo para você falar, não, tô relax, tô tranquilo, eu não vou entrar nesse assunto, eu só queria aqui desabafar com você e tá tudo bem, é isso mesmo, eu vou curtir sua companhia, vou tornar esse dia mais leve, vou aproveitar que você tá leve e trazer essa energia para mim, ou então você vai entrar na onda do outro. Percebe que isso é possível de ser questionável e a partir de uma suposição dessas atitudes dessas pessoas totalmente diferentes, nem tudo pode dar certo, nem tudo pode dar errado. Quem tá certo ou quem tá errado ali. É isso que Francis Bacon fala. As coisas, os pontos de vista, os dogmas, as crenças, elas devem ser questionadas, porque existem suposições dentro delas, elas não são ali fechadas, quadradas, definidas. Elas carecem sim de pontos de vista diferentes conforme a suposição ou a vivência de cada um, ok? Vamos para o terceiro ídolo, pessoal, que é o ídolo do fórum ou do mercado.
Para ele, esse ídolo do fórum ou do mercado, ele varia conforme agora um significado da palavra, conforme um significado da explicação, conforme um significado de conjunto de símbolos. Quer um exemplo aqui? Sabe aqueles verbetes, aqueles termos que em determinado local ele é visto como uma ofensa, e em determinado local ele é visto apenas como uma palavra sem grandes significados? Eu vou dar um exemplo aqui. Pessoal, eu vou dar um exemplo do verbete da palavra, tá? Sem carregar aqui algum significado, ok? Dentro da nossa cultura. Eu vou tentar dar um exemplo da palavra. Veja bem que ideia de metafórica, né? Eu preciso dar um exemplo para você de um termo e talvez você que esteja aí não vai entender ele como diferente, mas eu vou dar em outro lugar como que ele é diferente para você conseguir fazer essa análise, essa comparação desse ídolo do fórum ou do mercado que o Francis fala, ok? O termo rapariga, a palavra rapariga, aqui no Brasil, no nosso português brasileiro, ele é visto como uma ofensa, como um xingamento, algo pejorativo para o gênero feminino. Agora, se você utilizar isso no português de Portugal, já tem um significado sem carregar nada pejorativo, é um significado por si só, é quando você chamar alguém de rapaz, de moço, é apenas e simplesmente um significado de um chamamento, um substantivo normal. Você percebe que essa diferença de significado carrega em si a questão da palavra, de um símbolo. Outra ideia do pentagrama, né? Bom, então até agora a gente falou de 3 ídolos, ok? Agora vamos para o quarto ídolo, pessoal. O quarto ídolo para Francis Bacon era o ídolo do teatro, tá? O que era esse ídolo do teatro? Que é ali alguma coisa voltada para as artes? Não, pessoal. Não tem significado. Esse ídolo do teatro, para ele, é toda e qualquer concepção de ideia, de crença, é muito cega, muito exagerada, exacerbada. É quando, às vezes, eu só ouço falar algo diferente da minha crença e já é motivo para que eu vá para a ofensa, para que eu vá para o atrito, para que eu vá para o conflito, porque eu não aceito essa crença, essa ideia, esse dogma ser questionado. Quer um exemplo aqui? Bom, como que nós iremos questionar uma atitude de um governo teocrático, de um governo que ele junta a religião com a política, islâmico, por exemplo. Você tem ali Irã, Iraque, que os governos utilizam a religião como forma de política e que você não pode questionar, por exemplo, a ideia da tal da Guerra Santa, a ideia de se atentar contra a vida do outro porque eu estou defendendo a minha opinião. Só o fato de você se comportar ou atacar ou questionar minha opinião já é motivo para que eu simplesmente dizime outra vida. Eu estou digamos assim, protegendo o bem aqui, protegendo a minha ideia. Como é que você vai questionar? Como é que você vai ir de encontro, negar essa crença ou colocá-la em crítica, né? Crítica, a ideia não crítica pejorativa, falar mal. Criticar é questionar isso daí. Se você sabe que toda e qualquer ação que ataque ou que venha a, de certa forma, se comportar de forma contrária, paradoxal àquela religião ou àquele governo, sofre um atentado contra a vida. Como é que você vai questionar se você sabe que a sua vida pode estar correndo perigo? Então ali é uma crença, é o dogma que não aceita questionamentos, não aceita negações, não aceita ser posto em suspensão, olhar para ele, sabe quando você olha para uma coisa e fala assim, deixa eu analisar, não aceita análise, é mais ou menos isso. Mas Kelly, eu não entendi agora como é que eu posso relacionar isso na redação. Eu não entendi agora como que eu posso relacionar esses 4 ídolos, essa ideia empírica de experienciar, de experimentar algo. Não sei como é que eu posso colocar isso na redação. Pessoal, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Quando a gente falar de minoria social, um dos pontos é o racismo.
como é que eu vou dizer como que uma outra pessoa de uma cor diferente da minha deve ser tratado, ou como que eu sei que elas ultrapassou aí, perpassou por vários anos de marginalização social se eu não vivi, se eu não sei o que é aquilo. Eu posso imaginar, eu posso ter uma ideia, eu posso supor o que é, mas vivenciar e experienciar o que aquilo realmente importa naquele indivíduo, como sensações, emoções, construção do seu eu não posso, porque eu não vivenciei. Para Francis Bacon é isso. Então eu não posso julgar o outro se eu não experienciei a mesma vivência que ele, ok? Eu tenho uma visão como se fosse uma cortina meio enuviada do que é, mas eu não consigo olhar a situação realmente como é porque eu não vivenciei. Outro ponto aqui, teve uma redação do Enem que o tema foi a questão da formação educacional do surdo-mudo. Por mais que eu participe ou eu observe ou tenha alguém próximo disso, eu não sei como é para esse indivíduo, como é difícil para ele angariar informação, angariar educação, se formar na sua vida acadêmica, se eu não sei a falta de acesso para ele aquilo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é em sua situação muito clara de vivência. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma noção, mas eu não sei o que é. E se eu não sei o que é, eu não devo julgar. Eu devo, no mínimo, propiciar situações que elimine essa inacessibilidade. Outro ponto aqui. Sustentabilidade. Por mais que eu entenda que é necessário desenvolvimento econômico dentro de um sistema capitalista, eu não sei o que é para aquelas populações ribeirinhas o fato de elas não poderem mais ter um rio, ter uma vegetação, ter uma fauna e flora como objeto de sua subsistência. Eu não sei o que é. Logo, se eu vou ali desmatar um local, eu tenho que reflorestar outra para manter aquela população ribeirinha dentro daquelas condições, porque eu não tenho direito, eu não tenho a condição de simplesmente eximi-las, de acabar com aquela vivência dela. Eu não posso fazer isso. Quando você toma um ponto de vista a partir somente do seu olhar e toma uma atitude a partir só do seu olhar, você está justamente embebido dentro desses ídolos que o Francis Bacon está trazendo. Veja se fez sentido para você. O Francis vem justamente nos tematizar quanto que é necessário olhar uma situação, observá-la e tentar mantê-la ou tentar melhorar a partir do ponto de vista daquele indivíduo que vivencia e não do que observa. Veja se fez sentido para você. Francis Bacon, ele é um filósofo assim riquíssimo em conceito, pessoal. Eu peguei um conceito dele, um recorte entre vários conceitos, entre um mar de conceitos que tem e trouxe aqui para você num vídeo mais curto, ok? Mas ele tem vários outros. E ainda tentei fazer uma relação disso dentro de algum dos eixos temáticos da redação. Mas gostaria muito que você deixasse aqui um comentário, se você já utilizou ele na redação, se você tem alguma sugestão de outro conteúdo, se tem alguma forma aqui também de outro eixo temático que você utilizaria, como e por quê. Divide com a gente. Esse vídeo aqui é para você mandar ver na redação, para abrir suas ideias, abrir seu radar, para que com esses vídeos curtinhos aqui, você consiga já sentar e elaborar aquela redação nota 1000, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado e, claro, vai lá, gabarita essa redação.